operário que, afrontando a epidemia reinante, ia todos os dias à Lacene e regressava à tarde. Uma manhã, sentindo-se fatigado, ele deixou de ir e seu filho, jovem de 15 anos, não supondo que seu pai estivesse tão gravemente indisposto, deixou-o para ir distrair-se pescando de sobre os rochedos de costa, a 8 quilômetros, esperando que seu pai se lhe fosse juntar no correr da manhã. Às 11 horas, morria-lhe o pai, vitimado pela cólera. À mesma hora o filho estava certo de tê-lo visto sobre um rochedo próximo, fazendo-lhe sinal para que se aproximasse. Sendo a costa um pouco escarpada nesse lugar, fizera ele uma volta para alcançar o dito rochedo, mas, à sua chegada, tinha visão desaparecido. Desvairado, o mancebo ganha precipitadamente o seu domicílio, perguntando logo se seu pai tinha voltado. Mostraram-lhe o seu cadáver. Foi então que ele nos fez o relato de sua alucinação. Não tendo eu próprio assistido aos últimos instantes do pai, não posso dizer se ele pediu para ver seu filho, ao morrer. Limito-me a relatar-vos o que há de preciso em minhas recordações. Balossi, corretor-geral do fumo, em Ponte de Bealvoisin, Isere, carta 462, transcorria o ano de 1850. Achavam-se recolhidas ao leito duas irmãs, quando uma delas de repente grita: "Ah, meu Deus, meu pai!" Crendo a genitora que se trata de uma alucinação ou de um sonho, procura dissuadir sua filha daquela impressão, mas esta lhe responde: "Estou certa de ter visto papai e ele até chegou a tocar-me com suas mãos." Cumpre dizer que seu pai estava em Tours já há algum tempo e construía casas de madeira para a localização das feiras de Tours. No dia seguinte a família recebeu uma carta comunicando que ele morrera em consequência de uma queda sofrida durante a tarde. Foi justamente no instante de sua morte que a aparição se deu. L. Delanone Rendeiro, Rua do Castelo, 28. Loches, carta 468, residia eu, entre 1857 e 1858, em Paimboeuf, com minha mulher e meu filho, numa casa ocupada anteriormente por me. Leblanc, que transferira sua residência para Nantes. Uma noite da primavera de 1858, não posso precisar a data, para o que seria preciso consulta o registro civil. Minha mulher e eu fomos despertados em sobressalto por grande barulho. A ambos parecia-nos que uma pesada barra de ferro acabava de ser atirada violentamente sobre o assoalho do quarto e que a nossa cama fora fortemente sacudida. Levantando-nos incontinenti, acendemos a vela, corremos ao berço da criança e examinamos o quarto. Nada se achava aí fora de seus lugares. No dia seguinte, ou 2 dias depois, vieram dizer-nos que a senhora Leblanc tinha morrido precisamente na noite em que fôramos despertados bruscamente, sem uma razão plausível e quase à mesma hora. Não mantínhamos relações frequentes com essa senhora e ignorávamos estivesse ela doente. Minha madrasta e minha cunhada, que ocupavam 2 quartos por detrás do nosso, haviam se levantado e vieram juntar-se-nos. Creio recordar-me que elas tinham sido despertadas pelo barulho e pelas exclamações que fazíamos, minha mulher e eu, e não por outra causa qualquer. Logo que verificamos coincidir a morte da senhora Leblanc com o acontecimento que tanto nos surpreendera, minha cunhada, muito piedosa, disse: "As almas dos mortos, ao separarem-se do corpo, vêm visitar a casa onde moraram." É Orieux, inspetor e chefe honorário do Departamento das Estradas, em Nantes, carta 472, há alguns anos, em Mouzon, Ardennes, uma mulher, muito doente, mandou sua neta passar alguns dias em casa dos pais, em Sedan. Uma noite, a criança acorda, chora, chama por sua mãe, pede para vê-la, roga que a levem imediatamente para junto dela. No dia seguinte vieram comunicar a morte da genitora, a hora exata em que sua filhinha a chamava e queria tanto que a levassem para perto dela. Não me recordo nem dos nomes dessas pessoas, nem da data precisa do acontecimento, não tendo àquela época prestado grande atenção ao fato, mas posso garantir-vos essa correlação como perfeitamente autêntica. G. Gillette Rua Bournisette, 28, em Volziers, Ardennes,
Carta 473, meu irmão, guarda militar em Caiena, quando esteve em Bolene, licenciado, contou-me o seguinte fato: ele dava-se muito com um outro guarda, o senhor Renuxi. Este último tinha uma filhinha que gostava muito de meu irmão e de minha cunhada. Essa menina caiu doente. Uma noite, meu irmão, acordando, viu no fundo do quarto a pequena Lídia, que o olhava fixamente. Depois sumiu-se. Surpreso, meu irmão acordou minha cunhada e lhe disse: Didi, Lídia, morreu, acabo realmente de vê-la. Não puderam mais dormir. No dia seguinte, apressou-se meu irmão em ir à casa do senhor Renuxi. A menina, com efeito, morrera no correr da noite. A hora da aparição coincidia com a da morte. Regina Julian, professora em Mornas, Vaucluse, carta 475. O que aconteceu comigo parece ter analogia com os fatos a respeito dos quais vindes publicando tão interessantes estudos. Meu pai achava-se enfermo e estava sendo tratado longe de nós. Apesar de sabermos gravemente enfermo, tínhamos muita esperança em seu restabelecimento. Fôremos visitá-lo e o acháramos bem disposto, quando uma noite, acordando eu em sobressalto, pareceu-me que o retrato de meu pai, que estava colocado exatamente defronte do meu leito, fazia um grande movimento. Digo pareceu-me, porque suponho inadmissível que ele se tivesse movido. Em todo o caso, o meu primeiro olhar, levantando-me sobressaltada, foi para esse retrato que acreditei ter visto mover-se. Ao mesmo tempo experimentei tal impressão de medo que não pude mais dormir. Verifiquei a hora, era precisamente 1h da manhã. Pela manhã recebemos uma carta, chamando-nos para junto de meu pai, cujo estado agravara-se subitamente. Chegamos muito tarde. Meu pobre pai falecera à noite, a 1h da madrugada, portanto no momento exato em que eu fora despertada. Esse fato, no qual muitas vezes reflito, permanece naturalmente, em absoluto, incompreensível para mim. Juliette Tevenet, Monte Carlo, carta 478. Havia 8 anos que eu deixara a casa paterna, quando, na noite de 18 para 19 de janeiro de 1890, ouvi chamarem-me 3 vezes pelo meu nome, Lucina, 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 ao que eu não estava acostumada, pois que em Breslau, onde eu era governanta, chamavam-me senhorita. Esse chamado foi seguido de um ranger de porta que se fecha sobre gonzos enferrujados. Reconheci esse ranger que há 8 anos eu não ouvia, era o de uma porta muito velha da casa de meus pais, em Epanvillers, Suíça. Reconhecera igualmente naquele chamado a voz de minha irmã. Passei a noite toda agitada por um triste pressentimento, e no dia seguinte recebi a notícia da morte de minha irmã, ocorrida na noite de 18 para 19. L. Roemstea, Moravia, Áustria, carta 494. Eis aqui um fato que me diz muito particularmente respeito e que devo submeter aos vossos estudos de sábio, mas para o qual peço a vossa discrição absoluta, pois se trata de uma confissão que encerra muitas indicações suscetíveis de torná-la reconhecida ou adivinhada por algumas pessoas da minha localidade. Mesmo pela família do defunto, de quem vou falar-vos. 35 No dia da nossa primeira entrevista, tinha eu 20 anos, ele 32, nossas relações mantiveram-se durante 7 anos. Nós nos amávamos ternamente. Um dia o meu amigo anunciou-me, não sem desgosto, que sua situação, sua pobreza, etc., forçavam-no ao casamento e, no embaraço de suas explicações, eu sentia vago desejo de que as nossas relações não fossem de todo interrompidas. Abreviei a penosa entrevista e, malgrado a minha imensa mágoa, não tornei a ver o meu amigo, não querendo, em meu amor único e absoluto, partilhar com uma outra, e de boa vontade, esse homem que eu tanto amava. Vim a saber, mais tarde, indiretamente, que ele estava casado e tinha um filho. Alguns anos depois desse casamento, em uma noite de abril de 1893, vi entrar no meu quarto uma forma humana, cujo sexo tentei em vão descobrir. Essa forma, de elevada estatura, estava envolta em um lençol branco que lhe encobria o rosto.
Aterrorizada, eu a vi encaminhar-se para mim e sobre mim inclinar-se, depois senti uns lábios colarem-se aos meus, mas que lábios, jamais esquecerei a impressão que eles me produziram, não experimentei nem pressão, nem movimento, nem calor, nada mais do que frio, o frio de uma boca sem vida. Entretanto senti um descanso, um grande bem-estar durante esse longo beijo, mas em momento algum do meu sonho, nem o nome, nem a imagem do amigo que eu perdera apresentaram-se ao meu espírito. Ao despertar, não pensei mais, ou pouco pensei nesse sonho, até o momento em que, cerca de meio-dia, percorrendo o jornal de, li o que se segue, escrevem-nos, de X, que realizaram-se ontem as exéquias de M.J., vinham as qualidades do defunto, depois o artigo terminava atribuindo essa morte a uma febre tifoide causada pela surmenagem consequente a encargos escrupulosamente desempenhados. Caro amigo, pensava eu, desembaraçado das convenções mundanas, vieste dizer-me que é a minha quem amavas e ainda amas além da morte, eu te agradeço e amo-te sempre. Tornarei a encontrá-lo? Minha alma sentir-se-á feliz em evadir-se de sua prisão para voar à sua procura. Senhorita Z, carta 498, no ano de 1866, o Sr. Paulo de L., professor de alemão em S. Petersburgo, achava-se com seu irmão em casa de sua mãe, na Prússia, a alguma distância da aldeia em que residia sua irmã, então ligeiramente enferma. Na manhã de 17 de setembro, os dois irmãos passeavam em pleno campo. Em dado momento Paulo ouve uma voz que por 2 vezes o chamou por seu nome. Na terceira vez, o irmão do Sr. L. também ouviu a voz pronunciar, muito distintamente, o nome de Paulo. Tomado de sombrio pressentimento, pois que deserto era o campo, apressaram-se os 2 irmãos em voltar para casa, onde encontraram um telegrama comunicando-lhes que o estado de sua irmã havia subitamente piorado, achando-se ela em agonia. Paulo L. e sua mãe partiram pela diligência. Na estrada, cerca de 4 horas da tarde, o Sr. L. viu subitamente passar diante de si a forma de sua irmã, que lhe roçou o corpo quando o veículo atravessava esse ponto da estrada. Nutriu ele, então, a firme convicção de que sua irmã tinha morrido, o que comunicou à sua mãe, ao mesmo tempo em que anotava exatamente a hora em que isso se passou. À chegada, souberam que a irmã morreu à hora em que sua forma aparecera e que pela manhã ela o havia chamado muitas vezes em sua agonia. Outros detalhes a notar: quando regressaram à casa, acharam o relógio parado na hora exata da morte, o retrato de sua irmã caíra no mesmo instante, esse retrato achava-se solidamente suspenso à parede, entretanto caiu sem arrancar o prego. O Sr. L., cujo endereço tenho à vossa disposição, pode atestar a exatidão de todos esses fatos. São Petersburgo, 18-30 de março de 1899. V. Muraviev, carta 502, A. Estamos em dezembro de 1875. Meu pai acabava de recolher-se ao leito para morrer no dia seguinte. Desde muito achava-se doente, mas procurava conservar-se de pé, na crença de conjurar a morte enquanto se pudesse furtar a ir para a cama. Achava-me sentado perto do seu leito e via com mágoa anunciarem-se as primeiras manifestações da agonia. Ninguém da família estava ainda prevenido. De repente um dos meus tios entrou em trajos de trabalho. Com a voz entrecortada, ele me disse: meu irmão está muito doente, julgai-o vós. Imagina tu que há pouquinho, voltando dos trabalhos da charrua, à noite, pareceu-me ver teu pai passeando como de costume, levando como sempre a mão ao coração. Onde está o seu mal? Ele voltou-se para mim, dizendo-me: acabou-se tudo, Cristóvão, chega à nossa casa. Aterrado, gritei para Júlia: teu tio, não vês o teu tio? Está sonhando, papai, aqui não está ninguém. Nesse caso, repliquei, previne tua mãe de que não me espere, voa à casa de meu irmão. Eram 6 horas da tarde, no dia seguinte, às 5 horas, meu pai estava morto. O segundo fato passa-se em agosto de 1889. Uma noite, minha mulher e eu ceávamos tristemente, eu acabava de perder minha mãe. Em dado momento entra um homem e disse à minha mulher que sua mãe estava bem doente e que era preciso partir imediatamente, havia uma carruagem.
No dia seguinte eu recebi a notícia de que minha sogra ia bem mal e que era necessário que eu fosse. Ia partir, quando fui tomado subitamente de um terrível acesso de neurastenia, qualquer movimento me era impossível e avassalou-me uma espécie de sonolência. Eu não via nada, mas sentia-me acolá, no meio da família em lágrimas, perto do leito da agonizante. Eu via uma voz que dizia: "Então ele não vem, Emília." E depois uma outra voz da agonizante: "Ele não pode, está doente o pobre rapaz." E depois, também: "Para quê?" Uma hora depois, recebia eu o fatal telegrama: "Mamãe acaba de morrer." Doutor E. Clement Montreux, carta 504, meu cunhado, Ing, achava-se um dia com seu pai, seu cunhado Gausert e um amigo deste último, chamado Sonlein, em um caramanchão de seu jardim. Ing tinha perto de 12 anos, Gausert e Sonlein, 22 a 24. Todos gozavam saúde. Sonlein disse-lhes: "Quando eu morrer, aparecer-vos-ei aqui mesmo." Alguns meses mais tarde meu cunhado Ing, estando ocupado em seus trabalhos escolares nesse caramanchão, ouviu um barulho como de uma árvore fortemente sacudida e viu frutos de uma ameixeira caírem a seu lado. Não vendo ninguém, sente-se tomado de medo, fecha seus livros e cadernos e entra em casa. Pouco depois avisaram-lhe que Sonlein tinha morrido. V. Schaeffer Blank, Uning, carta 505, não tenho experimentado pessoalmente impressão alguma do gênero das que fazem o objeto de vosso questionário. Mas uma pessoa da minha família foi impressionada nas condições e da maneira seguinte: seu pai residia em Bayonne. Ela achava-se em Concórdia, na América do Sul. No dia 5 de março de 1889, às 7 horas da manhã, achando-se deitada, mas desperta, julgou ver seu pai encostado ao pé do seu leito e olhando-a com tristeza. Nesse mesmo instante, seu pai era acometido de paralisia cerebral. 26 dias depois, a 31, estava morto. Bonhomme recebedor-chefe das contribuições diretas, em Mostaganem, carta 510, seja-me permitido assinalar-vos um fato que me parece assaz curioso. Em primeiro lugar, decidiu ele da minha vida, depois, as circunstâncias em que se verificou são verdadeiramente pouco comuns. Em 1867, tinha eu, então, 25 anos, no dia 17 de dezembro, acabava de deitar-me. Era perto de 11 horas e, enquanto me arrumava para dormir, pus-me a refletir. Pensava em uma jovem que eu conhecera, nas últimas férias, nos banhos de mar de Trouville. Minha família conhecia a sua, muito intimamente, e tomamo-nos, Marta e eu, de uma viva afeição. Nosso casamento seria em breve realizado, quando, por questões de interesses, nossas duas famílias ficaram estremecidas, sendo necessário romper as relações que entre as mesmas existiam. Marta seguiu para Tolosa e eu voltei para Grenoble. Continuamos, entretanto, amar-mo-nos sempre, a tal ponto que a moça recusava qualquer outro partido que se lhe apresentasse. Nessa noite de 17 de dezembro de 1867, eu pensava, pois, em tudo isso e acabava de deitar-me, quando vi a porta do meu quarto se abrir docemente, quase sem ruído e Marta entrar. Estava vestida de branco, cabelos esparsos sobre as espáduas. Bateram, nesse momento, 11 horas. Isso, posso afirmá-lo, pois eu não dormia. A visão aproximou-se do meu leito, inclinou-se ligeiramente sobre mim e eu quis pegar a mão da jovem. Estava fria. Soltei um grito, o fantasma desapareceu e, quando dei acordo de mim, tinha um copo d'água na mão, o que me provocara tal sensação de frio. 36 mais, notai-o, eu não dormia e o copo d'água estava sobre a minha mesa de cabeceira, ao meu lado. Não pude dormir. No dia seguinte, à tarde, recebi a notícia da morte de Marta, às 11 horas da noite, na véspera, em Tolosa. Sua última palavra tinha sido: "Jaque." Eis aí a minha história. Posso acrescentar que não me casei. Estou velho, mas penso sempre em minha visão. Ela embala o meu sono. Jaque C. Grenoble, carta 512, tinha eu uma amiga de infância, Helena, a quem amava enternecidamente. Seu pai, funcionário público, foi removido para Paris. Houve necessidade de separar-nos, o que nos causou infinita mágoa.
Antes de partir, Helena veio trazer-me sua fotografia, ela mesmo colocou-a num quadro, sobre pequena mesa do meu quarto, e prometemos uma outra corresponder-nos frequentemente, o que efetivamente cumprimos. O clima da capital foi nefasto a minha pobre Helena, já de si mesmo tão delicada. Foi pouco a pouco enfraquecendo cada vez mais e dentro em breve eu soube que ficara tuberculosa. Desde esse instante sem que ela o percebesse bem, eu acompanhava os progressos do seu mal. Um dia recebi de minha amiga uma carta alvissareira, ela estava bem melhor e esperava vir passar comigo a bela estação. Essa melhora súbita amedrontou-me um pouco, acabei depois concordando que era bem possível, em todo caso, que Helena encontrasse a cura. O dia seguinte, isto é, 15 de abril de 1896, passei-o todo com o espírito inquieto. Não estava ainda nessa ocasião com os meus estudos concluídos. À noite, após o jantar, recolhida ao meu quarto, achava-me ocupada em resolver um problema de geometria, com dificuldade conseguindo fixar minha atenção. Estava perto de mim a fotografia da minha amiga, sempre no mesmo lugar e meus olhos eram invencivelmente atraídos por essa imagem. De repente vi o retrato mexer as pálpebras, abrindo a boca como se quisesse falar. Um ruído fez-me estremecer, era o meu relógio que batia 8 horas. Supondo haver sonhado, esfreguei os olhos e olhei de novo. Desta vez vi distintamente o retrato mexer com os lábios, abrir desmesuradamente os olhos, depois fechá-los em seguida lentamente, dando um suspiro. 37 Não ousei mais olhar para a fotografia, tomei apressadamente a lâmpada, deitei-me imediatamente, embora fosse ainda muito cedo, e procurei, porém em vão, adormecer. Pelas 10 horas, ouvi baterem ruidosamente à porta da rua. Chamei imediatamente meus pais, que estavam deitados. Era um telegrama, com estas palavras: Helena falecida esta noite às 8 horas. O primeiro trem do dia seguinte levou-me a Paris, em companhia de meu pai. Propunha-me assistir aos funerais de minha amiga e também a conhecer os detalhes dos seus últimos instantes. Soube que no dia de sua morte ela não cessara de falar em mim, tendo mesmo dito, talvez que Valentine esteja agora olhando para o meu retrato. Ela supõe-me curada e eu sinto que vou morrer. Alguns momentos antes da hora suprema, recomendara que me avisassem logo e que me transmitissem o seu adeus. Sua última palavra fora o meu nome. Expliquem este fato como quiserem, o que posso afirmar é que não fui vítima de uma ilusão. Jamais tive o espírito inclinado a aparições. Demais, achava-me absolutamente em meu estado normal. Valentine C. Roane, carta 514, uma de minhas amigas de estudo, eu sou doutora, tinha ido às Índias como médica missionária. Perdemo-nos de vista, como por vezes acontece, mas nos amávamos sempre. Na manhã de 28 para 29 de outubro, eu estava nessa ocasião em Lausanne, fui acordada antes das 6 horas por batidinhas dadas em minha porta. Meu quarto de dormir dava para um corredor que terminava na escada do primeiro andar. Eu deixava a minha porta entreaberta para que um grande gato branco, que eu possuía, pudesse ir à caça durante a noite. A casa era infestada de ratos. Repetiram-se as pancadas. A campainha não soara e eu não sentira subirem a escada. Por acaso meus olhos pousaram sobre o gato, que ocupava seu lugar de costume ao pé da minha cama. Estava ele sentado, com o pelo eriçado, tremendo e rosnando. A porta agitou-se como impelida por um ligeiro golpe de vento e vi aparecer uma forma envolta em uma espécie de tecido vaporoso branco, como um véu sobre uma sombra escura. Não pude distinguir bem o rosto. Ela aproximou-se, senti um sopro glacial passar por mim, ouvi o gato rosnar furiosamente. Instintivamente fechei os olhos e quando os reabri havia tudo desaparecido. O gato tremia por todo o corpo e estava banhado de suor. 38 Confesso que não pensei na amiga que se achava nas Índias, mas em uma outra pessoa. Cerca de 15 dias mais tarde soube da morte de minha amiga, ocorrida na noite de 29 para 30 de outubro de 1890, em Srinagar, Caxemir. Posteriormente soube que ela sucumbira em consequência de uma peritonite. Maria de Tilo, doutora em medicina em Saint-Germain, Suíça, carta 519, achava-me, certa manhã, em minha sala de jantar, apenas com uma criada.
Estávamos uma e outra ocupadas na arrumação da casa. A criada, voltada de costas para mim, espanava um console. Eu arrumava as coisas que achava sobre uma mesa que nos separava. Todos em casa dormiam ainda, porque era muito cedo. Dessa forma, o mais perfeito silêncio reinava em torno de nós. De repente ouvimos um ruído que nos deu a impressão da queda de um grande pássaro que tomba pesadamente, depois de haver várias vezes batido as asas. Parecia ter se passado isso entre nós, no meio da sala. Ambas experimentamos certa comoção. A criada voltou-se bruscamente, deixando cair o espanador que tinha em mãos, e olhou-me com um aspecto de pavor. Eu estava imóvel, estupefata e sem poder falar. No fim de alguns segundos, voltando de meu espanto, precipitei-me de um salto à janela, examinei a parte de fora, era um pátio no qual não vi nada que pudesse causar esse ruído. Querendo a viva força achar-lhe a explicação, abri duas portas, uma dava para um vestíbulo, outra para um quarto de dormir inabitado. Pesquisei, remexi por toda parte. Nada, sempre nada. Então, sem fazer comentário algum, veio-me a ideia de mandar saber notícias de uma pessoa doente, pela qual eu me interessava e que deixara, na véspera, agonizante. Era uma pequena distância da casa. Quando a criada regressou, disse-me, ela morreu esta manhã, às 6h30. Eram então 7 horas. Aquele estranho barulho produzira-se exatamente a hora em que a morte se verificou. B. Nevers, carta 522, A. No inverno de 1870-1871, encontrei-me uma tarde a sós com minha mãe e minha avó que deixara Saint-Étienne desde alguns dias, para vir passar um mês perto de sua filha e de sua neta, deixara seu filho Pedro. Então com a idade de 35 anos, ligeiramente indisposto, em consequência de um resfriado. De forma alguma estava ela inquieta a seu respeito e, tendo-a muito decidido sua viagem, veio juntar-se-nos em Marsella. Ora, uma noite, acabávamos apenas de nos deitar, eu no mesmo quarto que minha avó e mamãe em um outro cômodo, quando um violento toque de campainha nos pôs a todos sobressaltados. Eram 11 horas da noite. Levanto-me e encontro minha mãe que vinha, por seu lado, saber quem batera. Encontramo-nos ambas no vestíbulo e perguntamos diversas vezes, quem está aí? Sem obter resposta, e sem abrir a porta, voltamos cada uma para o seu quarto, onde nos tornamos a deitar. Minha avó permanecera em seu leito e eu a encontro sentada, um pouco sobressaltada por ver que não havíamos obtido resposta. Apenas voltáramos a nós desse pequeno acontecimento, um novo toque de campainha, mais imperativo que o primeiro, arranca-nos de novo a nossa quietude. Desta vez saltei da cama com a vivacidade de uma criança de 14 anos que eu era essa época e cheguei à porta muito antes de mamãe. Pergunto quem está ali. Ninguém responde, abrimos a porta, examinamos a escada, os andares superior e inferior, sempre ninguém. Voltamos para nossos quartos, inquietos, pressentindo um acontecimento imprevisto, com o coração amarrado e após uma noite quase indormida, salvo para mim que estava na idade em que se dorme, haja o que houver, recebemos na manhã que se seguiu a essa noitada tão impressionante, o seguinte telegrama: Pedro morto ontem 11h, avisai mamãe, preparai-a para esta triste notícia. B. Em 1884, ano da cólera em Marsella, parto para Bagneres de Bigorre-Bareges, com meu marido e meus 2 filhos. Estava eu aí há 8 dias apenas, no hotel da Europa. Uma noite sou despertada bruscamente sem causa direta. Meu quarto, onde durmo sozinha, está completamente às escuras. Vejo em pé, ao lado da minha cama, uma pessoa circundada de uma auréola luminosa, olho um pouco emocionada, como bem deveis compreender, e reconheço o cunhado de meu marido, um doutor, que me diz: preveni o Adolfo de que eu morri. Chamo imediatamente meu marido, deitado no quarto próximo, e lhe digo: acabo de ver teu cunhado que veio anunciar-me sua morte. No dia seguinte, um telegrama nos confirma a notícia: um ataque de cólera, quando tratava de doentes pobres, levaram em algumas horas. Não havia no mundo natureza mais devotada por seus doentes e mais simpática.
H. Pousset, Rua do Paraíso, 514, Marsella, carta 524, o Sr. Rigagnon, cura da paróquia de São Marcial de Bordeaux, estando em seu escritório, viu diante de si seu irmão que residia nas colônias e que lhe disse: "Adeus, eu morro." Muito emocionado, o Sr. Rigagnon chamou os seus vigários e lhes contou o que acabava de ver. Esses senhores registraram a data e a hora da aparição, e algum tempo depois chegou a notícia da morte. Esta concordava com o momento em que o Sr. Rigagnon tinha visto seu irmão diante de si. Este fato foi-me narrado por um dos vigários, que consignar o fato no momento em que este se produziu. É Begoin Helx por Joseph, Charente Inferior, carta 525, meu avô morava em um castelo absolutamente isolado no meio dos bosques, mas esse castelo, de construção assaz moderna, nada tinha em si de misterioso, nem lendas, nem mesmo fantasma indispensável ao renome de um autêntico castelo antigo. A irmã de meu avô desposara um médico de uma aldeia próxima. No momento em que o fato de que vos falo se deu, meu avô estava ausente. Partira à tarde para ver seu cunhado, médico, que achava-se gravemente enfermo. Minha avó recomendara a minha mãe, a 3 de minhas tias e aos meus 2 tios que não esperassem, dizendo-lhes que, a menos que encontrasse seu cunhado em mais satisfatório estado, não regressaria. Malgrado essa recomendação e pela razão de que um dos meus tios estava de volta, creio que da Cochinchina, cuja campanha havia feito, toda a família presente conservou-se na sala de jantar conversando. Escoara-se a noite assaz rapidamente, sem fadiga para ninguém, quando, às 2 horas, todos que se achavam na sala de jantar, isto é, principalmente meus tios, 2 soldados sépticos e corajosos, ouviram distintamente à porta do salão, o compartimento contíguo, fechar-se com uma violência que fez com que todos saltassem em suas cadeiras. Refiro-me à porta que separava o salão do corredor situado do lado oposto à sala de jantar. Não havia possibilidade de erro, a porta que se fechava desse modo, ou pelo menos que minha família ouvira a fechar-se, era uma porta vizinha. Fora bem o ruído de uma porta e de uma porta interior. Disse-me muitas vezes minha mãe: ouvimos a porta fechar-se como se uma formidável lufada de vento tivesse penetrado na casa e feito bater a porta violentamente. Essa lufada de vento, absolutamente real, como ides ver, tinha, entretanto, de real o fato de haverem mais ou menos sentido os meus parentes passar em seu rosto e também de que, ao passar, deixou-lhes uma espécie de suor gelado, como se sente, por exemplo, em um pesadelo. A conversação foi suspensa. Esse ruído violento da porta parecia-lhes estranho e a todos causou uma espécie de mal-estar absolutamente inexplicável. Daí a pouco meu tio se pôs a rir, vendo os semblantes espantados de sua mãe e de suas irmãs. Organiza-se logo uma caçada divertida. Meu tio, como homem corajoso, toma a frente e é um desfilar cômico, da sala de jantar para o salão. Observam a porta do salão, aquela que, no conceito unânime dos presentes, se tinha evidentemente fechado. Essa porta achava-se fechada à chave e a ferrolho. Minha família, em fila indiana, continua esse passeio em toda a casa. Todas as portas se achavam fechadas, estando as exteriores barricadas, todas as janelas fechadas, não havia corrente de ar alguma na casa, em nenhum dos andares, era impossível explicar o barulho, ao mesmo tempo tão próximo e tão estridente, de uma porta que se fecha, impelida por vento forte. Meu avô regressa no dia seguinte, pela manhã, e participa a morte de seu cunhado. A que horas morreu ele? Às 2 horas da manhã. Às 2 horas, precisamente às 2 horas. O barulho da porta fora ouvido, por 7 pessoas, precisamente às 2 horas da manhã. René Gautier, estudante de ciências em Buckingham, St. John's Royal School, Escola Real de São João, carta 527, um de meus amigos, o Sr. Dubreuil, em quem posso acreditar de modo absoluto, contou-me o seguinte fato: seu sogro, o Sr. Corbial, engenheiro de pontes e calçadas, agregado ao Ministério da Marinha, fora enviado há algum tempo a Tonquim para dirigir certos serviços nessa região. Sua esposa acompanhou-o nessa viagem.
Um dia, à tarde, a esposa de meu amigo viu distintamente passar, entre ela e o berço do seu filho, que nesse momento repousava, à sombra de sua mãe, e a criança, despertada em sobressalto, chamou por sua avó, como se a tivesse visto em frente de seu leito. Teve então Senhora do Breu o pressentimento da morte de sua mãe, que efetivamente ocorrera nesse dia, a bordo do paquete que a transportava à França. Foi enterrada em Singapura. Posso, se o quiserdes, pedir a data exata do falecimento e o nome do navio em que se deu o óbito. M. Anais Avenida Lagache, 10. Villemomble, Sena, carta 536, em julho de 1887, com a idade de 19 anos, encontrava-me em Toulon, concluindo meu voluntariado de 1 ano, no 61º de linha, acantonado em Geu de Palme. Tinha eu um irmão ternamente amado, Gabriel, 10 anos mais velho que eu, desenhista do Ministério da Guerra, gravemente enfermo em Valvert, onde se encontrava, no gozo de licença, em casa de meus pais. Eu o fora visitar nos últimos dias de junho, e ainda que seu estado fosse grave, não o julgava desesperador. Na noite de 3 para 4 de julho, cerca de 1 hora da madrugada, levantei-me em sobressalto, com o travesseiro úmido das minhas lágrimas, tendo a convicção absoluta de que meu pobre irmão estava morto. E essa convicção não provinha de um sonho, porquanto eu me recordaria desse sonho mais cedo ou mais tarde, o que jamais sucedeu. Vivo ainda aquele doloroso momento, ao escrever estas linhas. Acordando, acendi a vela que estava ao meu lado, sobre uma caixa de juntar cisco, tendo eu o hábito de estudar na cama o manual de manobras militares. Eu era então cabo, o que me dava o privilégio invejado de dispor desta rústica e mal cheirosa mesa de cabeceira. Desculpai-me esses detalhes, a que recorro apenas para dar à minha exposição a maior exatidão e para demonstrar-lhe a veracidade. Constatei então que era 1 hora da madrugada. Não me foi mais possível dormir às 5h30 da manhã. Indo aos exercícios, perguntei ao agente do correio, sem refletir que, em Valvert, o expediente do telégrafo não estava aberto a essa hora matinal, se havia algum telegrama para mim. A mesma pergunta e resposta negativa ao voltar dos exercícios, e, no momento em que, de volta ao alojamento, eu desafivelava o cinturão, um homem da guarda me entregou o seguinte telegrama, enviado por meu pai, Gabriel falecido. Venha imediatamente. Coragem. Graças à gentileza de meu capitão, pude tomar o trem às 2h18 e, chegando a Valvert, soube que meu irmão havia morrido nessa noite, a 1 hora da madrugada. O pesar ocasionou-me, alguns dias depois, uma comoção cerebral e desde então, há 12 anos, fico todos os anos gravemente enfermo por essa mesma época. Camilo Orengo, perito junto aos tribunais, em Nimes, carta 537, ouvi o fato seguinte narrado por uma pessoa com a qual embarquei na meu poema, de quem a narrativa inspira-me toda a confiança, o Sr. Joshua de Duplessis, primeiro-tenente da Marinha. Há cerca de 6 ou 7 anos, ainda como segundo-tenente, tendo sido designado para o Senegal, esse oficial foi, com alguns dias de licença, para a casa de seus pais, domiciliados em uma vila nas proximidades de Nantes. Subindo a leia principal do jardim que conduzia à vila, teve ele a visão clara e muito nítida de um ataúde que descia por esta leia. Nessa mesma noite sua mãe subitamente morria nessa vila, sem que coisa alguma denunciasse esse trágico fim. Noré, subcomissário da Marinha a bordo da fragata Melpomene, em Brest, carta 538, certa noite, a 1 hora da madrugada, fomos, Marta e eu, acordados por um barulho extraordinário em nosso próprio quarto, barulho de ferragens, como se estivessem arrastando correntes pelo assoalho. Levantei-me e não constatei coisa alguma de insólito no apartamento. Pela manhã, meus pais e uma outra pessoa, que dormiam no andar térreo, pediram-me a explicação do barulho produzido no andar superior. Tais rumores foram, portanto, ouvidos por 5 pessoas. No correr da manhã desse mesmo dia, vieram-nos participar que uma nossa prima, tendo subitamente adoecido, morrera à noite. Há 2 anos, estávamos ainda deitados pelas 5 horas da manhã, quando fomos despertados por 3 batidinhas dadas discretamente em uma tábua encostada na parede, ao longo da cama.
Depois de acordados, foram essas 3 batidas distintamente repetidas. Tínhamos uma tia afetada de uma doença debilitante e o nosso primeiro pensamento foi que essa tia morrera. Um quarto de hora, talvez, após essa manifestação, bateram à porta para avisar-nos de que ela estava morrendo. Antes de chegarmos ao seu domicílio, cessara de viver. Depois dessas comunicações de agonizantes, cito um caso telepático, de outra ordem, mas igualmente verdadeiro. C. Camilo estava no Liceu de Chalmont. Pelas 5 horas da manhã sua mãe desperta, dizendo-me: ouço Camilo chorar, ele chama-me. Ao que respondo: tu sonhas. Mas no dia seguinte recebemos uma carta participando que a criança havia passado a noite a chorar com dor de dentes. Vosso primo afeiçoado Albert Bolé, Nogente, Alto Marne, carta 542, achando-se na cozinha, a preparar o repasto da noite, minha mãe viu passar diversas vezes pela frente sua mãe. Minha avó, que ela há muitos anos não via. No dia seguinte uma carta participava-lhe, não a morte, mas a agonia de sua mãe. Ela chegou justamente a tempo de fechar-lhe os olhos. B. Dando-me minha mãe o peito, à noite, por volta das 2 horas da madrugada, avistou meu avô paterno em um ângulo do quarto, ao mesmo tempo em que ouvia um ruído semelhante ao que produz um corpo caindo em água. Amedrontada, ela acordou meu pai que, nenhuma importância ligando a essa visão, tornou logo a dormir. Algumas horas depois um telegrama comunicava que meu avô se tinha afogado ao tentar subir, ou antes, ao descer de seu barco. Havia ele partido de sua casa um pouco antes das 2 horas da manhã. Simon Rua Muller, 40, Paris. Carta 549, em 1835 meus avós residiam em uma casa de campo em Saint-Maurice, perto de La Rochelle. Meu pai, o primogênito da família, era segundo-tenente na Argélia, onde passou 10 anos em meio das fadigas e dos perigos dos primeiros tempos da conquista. O entusiasmo do perigo, a vivacidade das narrativas contidas em suas cartas, deram a seu irmão Camilo desejo de viver com ele. Desembarcou em Argel, como suboficial, em abril de 1835 e não tardou a reunir-se a meu pai, em Oran, tomando parte em uma expedição contra Abd el-Kader no fim de junho. Foram os franceses obrigados a bater em retirada para Arzen e perderam muitos homens na travessia dos pantanos de Maeta. Meu tio foi aí ferido com 3 tiros, sem gravidade. Mas, no bivac, um soldado francês, estando a limpar sua arma, sucedeu que esta detonasse, indo a bala ferir meu tio na coxa. Necessário foi submeter-se ele à operação. Quando terminou esta, uma crise espasmódica o fulminou. Nesse tempo não eram rápidas as comunicações e minha avó ignorava todos esses fatos. Segundo um costume muito espalhado nessa época, minha avó possuía em seu quarto de hóspedes, no primeiro andar, um serviço para café, em porcelana, disposto como ornato sobre o fogão. De repente, em pleno dia, um barulho espantoso produziu-se nesse quarto. Minha avó subiu precipitadamente, seguida de sua criada. Qual não foi a sua estupefação à vista do espetáculo que as esperava? Todas as peças do serviço de café jaziam em pedaços no assoalho, ao lado do fogão, como se tivessem sido varridas para o mesmo ponto. Minha avó sentiu-se aterrada e teve a impressão de que atingira uma desgraça. Foi passada uma inspeção minuciosa em todo o quarto, mas nenhuma das hipóteses apresentadas à minha avó, para acalmar a sua emoção, pareceu-lhe aceitável: uma violenta corrente de ar, a passagem de ratos ou de um gato inadvertidamente trancado no quarto, etc. O aposento, com efeito, estava absolutamente fechado, impossível, portanto, qualquer corrente de ar. Ratos, tanto quanto um gato, não teriam podido quebrar e reunir em um mesmo lugar todas as peças de porcelana dispostas ao longo do fogão. Não havia em casa absolutamente ninguém mais do que meu avô, minha avó e sua criada. O primeiro correio da África trouxe aos meus avós a notícia da morte de seu filho, ocorrida exatamente no dia em que se quebrara o aparelho de porcelana 39 J. Meyer, Niort, carta 555, eis aqui um fato extraordinário e autêntico que obtive de fonte absolutamente certa.
Meus pais foram um dia chamados para junto de um vizinho agonizante. Eles para lá se dirigiram e tomaram lugar no meio de um círculo de vizinhos e amigos reunidos que em silêncio esperavam o triste desenlace. De súbito, em um relógio suspenso à parede, e que estava há muitos anos parado, fez-se ouvir um rumor inusitado, um ruído surdo, semelhante a marteladas brandidas sobre uma bigorna. Os assistentes levantaram-se aterrados, uns aos outros perguntando o que significava aquele barulho. Bem, o Vedes, respondeu alguém, designando o moribundo. Pouco depois este exalava o último suspiro. H. Faber, engenheiro agrônomo em Bissen, Luxemburgo, carta 566, um senhor que eu aqui conhecia contava-me, há algum tempo, as circunstâncias que se relacionavam com a morte de sua mãe. Era um domingo, a hora do serviço religioso. Ela o deixa, para ir à igreja, parecendo tão bem disposta como de costume. Uma hora depois ele sai para ir ver um de seus amigos, morador na mesma rua. Quando chegava perto da casa, viu no céu como que uma grande cruz de ouro e sentiu-se ao mesmo tempo penetrado de uma tal agonia, que não entrou em casa de seu amigo e voltou para trás. Teria feito uma centena de passos, quando foi detido por uma senhora do seu conhecimento que lhe diz: "Viste vossa mãe?" Espero que não seja mais do que um desmaio, mas foi preciso transportá-la da igreja. Ela voltou correndo para casa, sua mãe estava morta. O. Lenglet, Mitan, Courland, carta 590, meu pai, falecido no mês de junho último, referiu-me várias vezes o seguinte fato que provocou, entre ele e eu, imensas discussões. Sendo jovem e residindo em Champsecret, no Orne, estava ele empregado em uma fábrica de telhas onde havia sempre à noite 2 homens de guarda. Certa noite em que ele substituía um empregado doente, estando a conversar tranquilamente com seu camarada de guarda, ouviu distintamente passos que, provindo diretamente da rua, pareciam seguir o atalho que ligava a rua à fábrica. Ele e seu camarada entreolharam-se espantados, sem ousarem logo falar. Tiveram a impressão de que um homem viera tocá-los. Depois os passos se fizeram ouvir de novo, mas desta vez afastando-se. Veio-lhes então a ideia de que seu camarada, cujos passos reconheceram, teria morrido. No dia seguinte souberam que o referido camarada morrera à noite, em hora que correspondia àquela em que ouviram o ruído de passos. Minha mãe poderia certamente dizer-me os nomes do morto e do camarada de meu pai, caso isso vos interesse. Eugue. Bonhomme, Avenida Parmentier, 99, Paris. Carta 592, quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, morava em uma casa do Jura suíço. Já eu dormia há várias horas, quando fui despertado, assim como meu pai, minha mãe e minhas 4 irmãs, por uma voz que chamava meu pai Floriano, a princípio muito forte, uma segunda vez menos forte e uma terceira vez ainda mais fraca. Disse meu pai: "É a voz de Renaldi, seu amigo residente em Paris", e, levantando-se, foi abrir a porta. Ninguém. Sobre a neve nenhuma pegada. Pouco tempo depois recebeu meu pai uma carta comunicando-lhe que seu amigo Renaldi tinha sido esmagado por um ônibus e que antes de morrer pronunciara várias vezes seu nome. J.H. Juno, de escritório de Smala Eclesicia, Odessa, Rússia. Carta 595, meu avô materno, Francisco M., nascido em Sain, falecido em A., no ano de 1882, na idade de 80 anos, estando na sua juventude em Paris, onde trabalhava, como oficial de alfaiate, na rua do Arrabal de Santo Honório. Se não me falha a memória, foi acordado uma noite, às 11 horas, por 3 batidas muito distintamente dadas na porta de seu quarto. Admirado, ergue-se ele, acende uma lâmpada, abre a porta, mas não avista ninguém. Supondo que um brincalhão de mau gosto fosse o autor desse logro, torna ele a deitar-se praguejando, mas 3 outras batidas são dadas ainda na porta. Levanta-se então bruscamente, contando fazer pagar muito caro ao importuno sua brincadeira de mau gosto, mas, apesar de todas as buscas a que se aplica, quer no vestíbulo, quer na escada, verifica ser-lhe impossível saber de que lado desapareceu o burlão. Pela terceira vez, achando-se de novo na cama, foram dados novamente 3 batidas na porta.
Desta vez um pressentimento levou meu avô a supor que esse ruído inexplicável podia ser atribuído à alma de sua mãe, ainda que, pelas notícias anteriormente recebidas de sua família, nada o induzisse a fazer semelhante suposição. 5 a 6 dias depois dessa manifestação, chegou-lhe uma carta, procedente de seu país, anunciando-lhe a morte de sua mãe, ocorrida precisamente a hora em que ele ouvira as batidas. No instante da morte, sua mãe, que tinha uma afeição especial por ele, insistira para que se levasse ao seu leito um vestido que seu alfaiate de Paris lhe enviara de presente algum tempo antes. Diz Chaux, Abretes, Isere, carta 609, o pai de minha sogra contava entre os seus operários um mau sujeito que ele teve de dispensar, dizendo-lhe, tu acabarás na forca. 1 ano ou 2, a época exata não pôde ser fixada. Após sua partida, o avô de minha mulher achava-se, certa manhã, com sua família à mesa do almoço, quando se voltou bruscamente perguntando, quem está aí, que querem de mim? Surpresa com a pergunta e não sabendo o que ele queria dizer, pediu-lhe a família uma explicação. Ele respondeu, acabam, entretanto, de dizer-me em alta voz, adeus, patrão. Nenhuma das outras pessoas presentes ouvira, porém, o que quer que fosse. 5 ou 6 horas mais tarde, o avô de minha mulher soube que seu operário despedido tinha sido encontrado enforcado em uma árvore da floresta próxima à cidade. Eis o fato tal qual me foi contado. Minha sogra lembra-se dele ainda muito bem, posso garantir-vos a sua autenticidade. Suponho que no momento de passar no pescoço o nó corrediço, ter-se-ia lembrado o operário da predição de seu antigo patrão e enviar-lhe-ia, deixando-o a vida, um adeus, patrão, que foi ouvido por aquele a quem esse adeus era dirigido. Passou-se o fato em Mulhouse, na minha cidade natal, em 1854 ou 1855. Emile Stefan, Enskeim, Palatinado, carta 610, tinha eu então 10 ou 11 anos, hoje tenho 34 anos e 4 meses, vivia com meu pai e minha mãe em casa de meu irmão mais velho, cura de uma pequena aldeia perto de Pont-Saint-Esprit, Gard. Nessa época eu tinha uma verdadeira paixão pelos pássaros. Ora, uma noite, recolhendo-me após o jantar, disse a minha mãe que me segurava na mão, escuta, mamãe, ouço o grito de um grande pássaro no porão, dissemos para apanhá-lo, para ir aos quartos era necessário passar diante da porta da escada que levava ao porão, estás enganado, respondeu minha mãe. Não, eu não me engano, trata-se de um grande pássaro, mas não insisti. No dia seguinte à noite e à mesma hora, indo deitar-me, o mesmo grito de ave, percebido pelos meus ouvidos de criança, a mesma negativa por parte de minha mãe. Desta vez, impelido pelo meu amor aos pássaros, insisti, bati os pés e puxei minha mãe pela mão. Ela acabou, a contragosto, por ceder à minha obstinada vontade. Dissemos, minha mãe e eu, ela submissa ao meu capricho, ao porão, ou antes, aos porões que se estendiam sob o presbitério. Percorremos-los um após outro. O grito de um grande pássaro continuava sempre distinto, mas mudando de lugar. Ora parecia sair debaixo dos feixes de lenha, ora de detrás dos barris, etc. Deixei a mão de minha mãe e pus-me a perseguir esse grito, pois que absolutamente não via pássaro algum, nem ouvia o batido de suas asas, nem o rumor de sua carreira. Minha mãe, sob a impressão do terror, ela era muito supersticiosa, tornou a agarrar-me pela mão e obrigou-me a subir a escada. No correr do dia seguinte, recebi a meu irmão uma carta anunciando-lhe a morte de um de nossos tios. Então minha mãe logo exclamou, o grande pássaro que Luiz ouvira ontem e anteontem devia ser a alma de teu tio que reclamava sua missa. Meu irmão tinha o hábito de dizer uma missa por qualquer de seus parentes de cuja morte fosse sabedor. Meu irmão e eu pusemo-nos a rir da explicação de minha pobre mãe. E desde esse tempo ninguém mais se lembrou do grande pássaro. Luiz Talhau de Cura de Colombiers. Bagnols-sur-Cèze, Gard, carta 639, estava um de meus primos gravemente enfermo com febre tifoide, meus pais não deixavam a sua cabeceira, velando dia e noite. Uma noite, porém, achando-se ambos exaustos, a enfermeira obrigou-os a ter um pouco de repouso, prometendo-lhes vir procurá-los ao menor alarme.
Dormiam eles profundamente desde alguns instantes quando, de repente, são despertados, em sobressalto, devido à porta do quarto que se estava abrindo, porém docemente. Meu tio pergunta: quem está aí? Minha tia, convencida de que vinham procurá-los, levanta-se precipitadamente, mas, apenas se senta na cama, sente que alguém abraça, fortemente, dizendo: sou eu, mamãe, que me vou, mas não chores. Adeus. E a porta fecha-se de novo muito docemente. Apenas refeita de sua emoção, corre minha tia ao quarto de seu filho, onde seu marido a precedera. Lá verificou que meu primo acabava de dar o último suspiro, exatamente naquele instante. M. Aqueret, Argel, carta 669, julgo-me no dever de citar-vos o caso de que fui testemunha em 1886. Era eu tenente em São Luís do Senegal. Uma noite, após algumas horas passadas em companhia de alguns intrépidos e alegres camaradas, deitei-me às 11 horas pouco mais ou menos. Ao cabo de poucos instantes adormeci. De repente, sinto como que uma forte pressão sobre o peito e me vejo bruscamente sacudido, ergo-me sobre um dos cotovelos, esfregando os olhos, pois que ali tenho, diante de mim, a minha avó. Contempla-me a excelente criatura com as pupilas quase extintas e escuto, sim, escuto sua voz débil dizer-me: vim dizer-te adeus, meu querido menino, tu não me verás mais. Eu estava estupefato e, para bem assegurar-me de que não sonhava, fiz em alta voz esta reflexão: vejamos, isto não é um sonho, e me levantei. Durara a aparição alguns segundos. Por um dos correios seguintes soube, da parte de minha família, a quem escrevera relatando esse fenômeno de telepatia, que minha avó, na idade de 76 anos, morrera em Rochefort. Suas últimas palavras tinham sido para mim: não o verei mais, repetia ela sem cessar. Sobreviera a morte às 11h30 da noite em que eu a virei. Se levarmos em conta a diferença de longitude, foi esse precisamente o momento em que minha avó me apareceu. Sabia que minha avó achava-se enfraquecida, pela idade e pela doença, não tinha, porém, grande desassossego a respeito de seu estado. Tal é o caso que posso garantir-vos rigorosamente exato. Julien Lagarrue, capitão de infantaria de marinha, em Hanoi. Carta 705, em abril de 1892, estava eu empregado como chefe de obras na manufatura de vidros de Saint-Gobain. Era pouco inclinado a crer no maravilhoso, e se por vezes ouvia alguma narrativa dessa natureza, atribuía uma alucinação à impressão que lhe servia de causa. Foi preciso, portanto, que diversas pessoas, separadamente interrogadas, tivessem sido testemunhas do seguinte fato, para que eu lhe tenha podido dar importância. Estava minha mulher assentada na soleira de uma porta que punha o meu alojamento em comunicação com uma pequena terrace, situada ao rés do chão, onde trabalhava por minha conta uma cardadeira de colchões. 40 pelas 3 horas, ambas ouviram 3 batidas muito distintas, dadas na porta B de um gabinete, situado a 1 metro da soleira A. Muito surpresas com esse ruído que nada parecia justificar, porquanto ninguém se encontrava no apartamento, fizeram elas uma troca de observações sobre fatos semelhantes, de que tinham ouvido falar. Disse a cardadeira à minha mulher que um de nossos parentes estava muito mal e que seu espírito nos pedia socorro. No dia seguinte, à mesma hora, elas estavam no mesmo lugar, e a criada lavava roupa no terraço. O incidente da véspera fora esquecido. De súbito, essas 3 pessoas ouviram exatamente o ruído da véspera, 3 batidas dadas na porta B do gabinete. Sua surpresa tornou-se em estupefação. Durante muito tempo a criada não quis mais ficar sozinha em casa. Soubemos no dia seguinte, por uma carta, que uma de minhas velhas tias, muito devota, Angélica Bertrand, morrera em Pertus, Vaucluse, há 2 dias, em 5 de abril de 1892. Arland, Rua Bleuy, 78, Marsella, carta 714, teria eu meus 12 anos. Meu pai, um dos heróis de Sidi Ibrahim, passara a noite e uma parte do dia à cabeceira de sua mãe, gravemente enferma. Depois voltara para casa. Pelas 4 horas da tarde, veio um de meus tios procurá-lo, dizendo-lhe que ela estava pior e que manifestava o desejo de ver seus 2 netinhos. Meu pai quis levar-nos.
Meu irmão mais moço dispôs-se a ir voluntariamente, mas eu me recusei de tal modo, que não houve o que pudesse abalar a minha resolução, tudo isso porque eu tinha um enorme pavor dos mortos. Fiquei, pois, sozinho em casa com minha pobre mãe, que após a ceia me fez deitar, ao que eu não queria submeter-me, por causa do medo em que me encontrava. Decidiu-se ela, então, a fazer-me dormir em sua cama, prometendo vir em breve fazer-me companhia. Pelas 7h30, recebi um sopapo de extraordinária violência. Pus-me a gritar, minha mãe acudiu imediatamente aos meus gritos, perguntando-me o que eu tinha. Respondi-lhe que fora esbofeteado, estando a face a doer-me, constatou, de resto, minha mãe que eu estava com a face vermelha e inchada. Inquieta com o que se acabava de passar, minha mãe impacientava-se pela volta de meu pai e de meu irmão. Não foi senão pelas 9h que meu pai entrou, imediatamente narrou-lhe minha mãe o que me havia sucedido e, quando lhe disse ela a hora, respondeu meu pai, foi precisamente nessa hora que sua avó exalou o último suspiro. Conservei na face direita, durante mais de 6